Como superar o medo de falar em público? Glossofobia. Glossofobia é o medo de falar em público e ela está presente em grande parte das pessoas. Certa feita, uma pesquisa feita pelo Sunday Times, no Reino Unido, demonstrou que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Ou seja, o seu medo de falar em público, que se traduz em uma insegurança, uma timidez na hora de falar, é mais comum do que você imagina. Existem várias formas de você superar este medo de falar em público e existem várias razões para ele. Shakespeare vai dizer que não raras vezes nós sofremos no campo da imaginação mais do que sofremos no campo real. A gente pensa que uma dor vai acontecer, a gente pensa em algo muito grave e a gente começa a sofrer por aquilo como se aquilo tivesse acontecido. E na maior parte das vezes aquilo não acontece. Ou então, a gente pensa que o encontro vai ser muito ruim, que uma reunião vai ser muito difícil, que a presença de alguém vai ser muito pesada e a gente sofre por aquilo. E quando a gente chega e tem aquela experiência, encontra aquela pessoa, é indelicado, é chato, é triste, mas é muito menos do que a gente imaginava. De forma que a gente sofreu antes muito mais do que a gente sofre naquele momento. Ou a gente sofreu antes muito mais do que sofreu naquele momento. De maneira que estes pensamentos explicam o medo de falar em público, originado de uma previsão, acertada ou não, da realidade que advirá. De maneira que, ainda que você acerte, então você faz uma previsão e ela se concretiza, duas coisas são relevantes. A primeira delas é que você sofre duas vezes. E a segunda delas é que se você não se prepara para a superação desse medo, ter sentido este medo previamente não mudou nada. Como é que eu supero o medo de falar em público? Eu gosto muito da ideia da chamada dessensibilização sistemática. Esse é um método da psicologia que presume que as pessoas são, quando sentem medo, isso se dá porque elas se sujeitam a situações que despertam nelas gatilhos, muitas vezes gatilhos de ansiedade, e que, portanto, tudo isso é passível de superação a partir de um treinamento, de uma exposição gradual, de técnica, de respiração diafragmática, etc. Como é que funciona isso basicamente? Vai fazer o seguinte: quando eu penso no medo de falar em público, existe uma hierarquia de ansiedades. Há pessoas que já manifestam este medo pelo simples fato de você mostrar a elas uma foto de um palco ou de um público muito grande e dizer a ela, você falaria para este público? E isso já desperta nela essa ansiedade, o rubor na face, o suor, a sudorese, a palpitação, etc. Outras pessoas, se você entregar a elas um microfone, ainda que seja para falar para um grupo pequeno. Outras, se precisam falar para uma pessoa que elas não conhecem. Outras, se o grupo for maior do que 3 pessoas. Outras, se eu estiver diante de um auditório. Outras, se eu estiver diante de um público de 100 pessoas. Outras, se eu estiver falando para uma câmera. Ou seja, existe uma hierarquia de ansiedades que podem estar presentes como um todo na sua vida ou podem estar presentes em parte. Olha, eu não fico nervoso para falar para uma câmera, mas se estiverem 2 ou 3 pessoas que eu não conheço, eu fico nervoso. A depender da pessoa, eu fico nervoso. Depende da posição da pessoa, da relevância da pessoa, do tema da conversa. Existem hierarquias de ansiedade. A primeira sugestão, portanto, é que você faça uma lista
da hierarquia das ansiedades que você experimenta no tocante ao falar em público. Feita esta lista hierárquica, começando com aquilo que desperta uma leve ansiedade, aquilo que impede que você fale, você vai começar a se sujeitar àquelas situações. Comece pela número 1. Você vai se expor àquela situação, de maneira fictícia ou real. Eu gosto muito da maneira real. Por quê? Porque isso vai nos permitindo superar de fato e indubitavelmente aquela situação. Eu vou me expor, sim. Antes de você se expor, pratique uma respiração diafragmática, que é a ideia da respiração pelo diafragma. Em vez de você encher os pulmões, você enche o diafragma na hora de respirar. A professora Anna Lemke escreve um livro maravilhoso chamado Nação Dopamina. Ela é psiquiatra, professora em Stanford e é especialista em medicina da adição, do vício. E ela vai dizer que você realizar 5 ou 6 respirações profundas, isso já é o suficiente para desativar o modo luta ou fuga no corpo do ser humano. Então ele se acalma. Então eu vou me submeter a uma situação que provoque minha ansiedade em razão do meu medo de falar em público. Então eu vou lá, vou praticar a respiração diafragmática, posso fazer 6 vezes essa respiração profunda e aí eu me exponho. Primeira vez eu me expus e foi um pouco melhor. Depois eu novamente me submeto a esta oportunidade ou este ponto número 1. E eu vou fazendo isso reiteradas vezes. Reiteradas vezes? Reiteradas vezes. Até que o ponto número 1 deixa de ser um ponto. Eu agora consigo me expor naquelas circunstâncias e isso não muda nada para mim. E aí eu passo para o número 2. Quando eu passo para o número 2, novamente eu vou seguir esse mesmo caminho. Exposição gradual, respiração diafragmática, até que isso se torne normal para mim. Eu vou me dessensibilizando de forma sistemática, ou seja, dessensibilização sistemática. E eu vou fazendo isso até tudo ficar bem. Ficou bem? Ficou. Passo para a próxima. Ficou bem? Ficou. Passo para a próxima. E assim eu vou fazendo. É mesmo? É mesmo. Essa é uma forma de você superar o seu medo de falar em público, testada e atestada pela psicologia. Eu tenho uma, para além disso, para quando eu falo para grandes públicos. E aí eu vou sugerir, eu vou fazer uma palestra, vou falar para 100 pessoas, para 1.000 pessoas, para 6.000 pessoas. Isso tudo pode acontecer. O primeiro ponto é, se você vai falar para um grande público, você pode adotar uma das 2 técnicas. Ou você entra fingindo que não está falando para ninguém, você pensa que não está falando para ninguém. Ou você procura na plateia 5 pessoas, 4 pessoas que estão em posições diferentes e que estão prestando atenção na sua fala. E aí você vai alternando o olhar entre elas. Não dá para você pegar uma pessoa e passar a palestra toda olhando para ela. Se você olha para cá, alterna, olha para lá, alterna, olha para lá, alterna, olha para lá, volta para cá, fica tudo bem, fica dinâmico. Você pode adotar tanto um quanto o outro. Ok? Ok. E o que você tem que pensar é o seguinte, gente, só há 2 formas da minha apresentação ser inesquecível. Ou porque ela vai ser maravilhosa, ou porque ela vai ser horrorosa. Se você se prepara, se você estuda, se você ensaia, não há como a apresentação ser horrorosa. Então, só há 2 chances. Ou a sua apresentação será inesquecível porque será estupenda, ou ela vai ser mais uma que depois de 5 minutos as pessoas vão se esquecer, da qual após 5 minutos as pessoas se esquecerão. Não há riscos, não há problema. Summer, e se eu tiver que falar para a câmera? Se você tiver que falar para a câmera, comece falando em casa. Coloque o seu celular no tripé e fale na frente do seu celular. Depois, assista ao vídeo.
corrija os toques que se manifestarem. Ah, fiquei passando a mão no cabelo várias vezes. Ah, eu fiquei estralando os dedos. Ah, eu fiquei movimentando as pernas. Você vê o erro, você corrige e você vai fazendo isso de forma ensaiada. Treine em frente ao espelho. Também é uma grande forma de você superar isso e também é uma técnica de oratória. Com a dessensibilização sistemática, com o ensaio e com essa preparação da mente, no sentido de que não há nada a perder, certamente você vai superar esse medo de falar em público. Tudo bem? Tudo bem. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você a gentileza de compartilhá-lo com mais alguém. E também peço a você a gentileza de se inscrever no canal para que você possa assistir a outros vídeos que eu venho a postar aqui. Muito obrigado, grande abraço e até mais.